Oi, gente, tudo bom? Chegamos ao último vídeo da série As Crônicas dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. E, gente, eu não consigo me despedir dessa série, não adianta. Eu posso ler 500 vezes, mas eu não consigo. Bom, aqui nesses dois últimos livros, a gente vai acompanhar o que aconteceu com Ilhabela após o golpe do Uriel. A gente vai ver as consequências que uma ditadura trouxe para aquele lugar e o quanto as pessoas sofrem com aquilo, né? O quanto o poder pode distorcer uma pessoa, pode corromper uma pessoa e fazer com que uma pessoa que parecia muito boa se tornar um monstro. A gente vai começar essa história 68, 69 anos depois que o Absinto passou. Então, muita coisa já mudou, os problemas começam a ser outros, não são mais puramente zumbis. Uma das piores ameaças que eles enfrentaram já foi destruída, então não precisam se preocupar mais com aquilo. Mas a gente tem o Uriel, que ele é terrível, é tipo uma das piores pessoas que você vai encontrar nessa série. E ele consegue um dos seus objetivos, que é acabar com a reputação do Ivan. A Estela, no começo dessa história, já morreu. Então a gente já perdeu a nossa líder. A gente tem o Ivan, que também já está velho, então a gente sabe que ele em algum momento da história vai morrer. A gente tem os netos deles, que são adultos maravilhosos, né? Não poderiam ser diferentes, afinal de contas foram criados por pessoas maravilhosas. Mas a gente ainda tem a Isabel, que ainda é uma ameaça, porque as pessoas ainda escutam muito ela. Então o Uriel precisa se livrar dela de alguma forma. Mesmo ela tendo fugido, mesmo ela não estando mais em Ilhabela, ela ainda é uma ameaça para a ditadura do Uriel. E ele tem como objetivo destruir ela, mas não só por destruir, né? Ele quer usá-la. Só que o que o Uriel não esperava é que o filho dele, o Otávio, ia dar um jeito de acabar com a ditadura do pai e ter a sua própria. E ele é muito pior que o Uriel. Ele é tipo muito pior. Ai, dá vontade de esmagar de tão horrível que aquele cara é. Mas nesse meio tempo em que ele tá caçando a Isabel, porque ele não faz ideia de onde a Isabel esteja. A Isabel está muito bem escondida. A gente vai conhecer a pequena Sara e o Fernando, que se odeiam. São duas crianças que se odeiam, mas que em um determinado ponto da história vão descobrir que eles devem ficar juntos, que eles devem trabalhar juntos, porque são eles os responsáveis para conseguir salvar o que restou de humano no Brasil. A gente vai acompanhar o crescimento deles, todo o treinamento deles. E a gente vai descobrir que eles têm semelhanças com alguns dos nossos personagens aqui. E quando a gente descobre quem eles são, depois de todo esse tempo, dá uma esperança. Parece que eles estão aqui, tipo, pra salvar a humanidade de verdade. E é muito bom. E ver o que eles são capazes de... criança já, o que eles conseguem fazer com pouquíssimo treinamento. Aí nós vamos ter a morte da Isabel de maneira terrível, mas a gente não sofre tanto, porque ela já estava esperando por isso, então ela aceita a morte de uma forma poética até, e a gente vê o que ela está vendo, então a gente sabe que ela vai em paz, que chegou a hora dela e que ela vai e acabou. E é muito bom. Só que eles acabam levando a Sara, o Fernando consegue fugir. E eles acabam prendendo a Sara. Só que a Sara presencia os homens maltratando a mãe dela. E ela fica muito possessa, porque tipo, como assim? Ela é uma criança, mas ela já entende que o que tá acontecendo com a mãe dela é a pior coisa que pode acontecer com qualquer mulher. Então, como a mãe dela morre, parece que
liga o interruptor, sabe? E ela surta, mas ela surta num nível que não parece que ela é uma criança, parece que ela é uma mulher com um treinamento de guerra absurdo, porque ela consegue dizimar todos aqueles homens que estavam maltratando a mãe dela. E com isso é emitido um aviso de que ela, a Sarah e o Fernando são inimigos de Ilhabela, que consequentemente é a maior comunidade organizada e consequentemente é a que comanda o resto das comunidades no Brasil. Só que eles se esquecem de um detalhe: ainda existem descendentes do Ivan e da Estela nessa história, que vão fazer o possível e o impossível para escutar o que a Isabel falou e manter tanto a Sarah quanto o Fernando em segurança. E quando esses dois se juntam, olha, não sobra pra ninguém, tá? A gente tem o fim da ditadura do Uriel, que não é mais do Uriel, né? Mas a gente tem o fim dessa ditadura em Ilhabela. A gente tem a instauração de um governo democrático como era antes, que é um governo que tem uma sucessão, que não existe reeleição e que somente civis podem concorrer. Então, tipo, o pessoal que ajudou a destruir a ditadura não pode. Eles só podem votar, eles não podem ter nenhum tipo de cargo público, o que neste mundo é muito bom, funciona muito bem, porque a gente sabe que quanto mais poder, mais ganancioso e mais cruel o ser humano se torna. E aos poucos, depois de praticamente 80 anos da passagem do absinto, um belo dia, os zumbis simplesmente começam a desligar. Eles começam a cair, eles começam a morrer. E quando eles morrem, você consegue ver que a humanidade retornou para essas pessoas e acaba a ameaça dos zumbis. E junto com o final dessa ameaça dos zumbis, a gente descobre que existiam outros países no mundo que tinham sobreviventes. Então, 100 anos depois da passagem do absinto, em 14 de julho de 2118, a Organização das Nações Unidas foi reformulada. A gente tem o Fernando como primeiro-ministro das colônias da América. E eles estão em Paris, porque a sede da ONU agora é em Paris, para conseguir fazer a união de todos esses países que estavam com sobreviventes e tudo. E tudo tá muito bem, ele tá com a Sarah, tá tudo beleza, eles descobrem quem eles são, eles aceitam quem eles são. E, inclusive, em alguns momentos eles têm alguns flashbacks de quem eles eram. E tá tudo beleza, tudo feliz. Até que os cientistas resolvem olhar pelo telescópio. E eles têm 5 anos para impedir que tudo aconteça novamente. E é isso. É assim que acaba, certo? Então, a gente se vê no próximo. E tchau.